Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Diz-nos, pois, o que pensas, é lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O mundo que vivemos, o mundo atual, é um mundo dividido, um mundo bipolarizado. Estamos divididos entre direita e esquerda, pessoas que são conservadoras, outras que são mais liberais. Na igreja, um grupo que só se preocupa com a salvação das almas e um outro que se preocupa com as questões sociais. O mundo é dividido. E quando o mundo é bipolarizado, nós nos tornamos intransigentes, nós nos tornamos pessoas intolerantes para com as outras pessoas ou grupos que não pensam como nós. Hoje os fariseus e os herodianos fizeram uma pergunta a Jesus. Antes, os fariseus fizeram uma reunião, organizaram um plano. E com a pergunta que fizeram a Jesus, eles estavam justamente com uma ideia de pegar Jesus em alguma contradição. Queriam derrubar a Jesus. Era uma armadilha, como dizemos, uma arapuca que estava montada a Jesus. E eles fizeram a pergunta: é lícito ou não pagar o imposto a César? Eles imaginavam que Jesus iria dar uma das respostas, ou sim ou não. E era difícil, porque se Jesus dissesse: vocês devem sim pagar o imposto, eles iriam colocar o povo contra Jesus. Então ele é um covarde, Jesus é um traidor do povo, ele está conivente com a exploração do Império Romano. Mas se Jesus dissesse: não, vocês não devem pagar o imposto, Jesus seria taxado como um subversivo, um rebelde. De qualquer maneira, Jesus estava encurralado. E nós também cometemos um grande erro. Há muitos que dizem: Jesus foi o primeiro subversivo, Jesus foi um rebelde. Outros dizem: Jesus não estava preocupado com essas coisas, devemos apenas rezar na igreja e não há espaço para participação política na igreja. Seja como for, essas respostas e compreensões são reducionistas, e nós mesmos criamos armadilhas com as nossas ideologias, com as nossas concepções. Sabiamente, Jesus vai dar uma resposta que eles jamais iriam imaginar. De quem é a inscrição e a moeda? A inscrição que está nessa moeda é de César.
Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há muitos cristãos piedosos, sobretudo pessoas que têm empresas industriais. Há pessoas que não querem pagar impostos, mas os impostos são necessários e são sempre justos. Agora, quando há exploração, quando são excessivos, aí sim devem ser questionados. Nós não vivemos sem pagar impostos. O governo não tem uma maquininha que vai fazendo dinheiro na quantidade necessária. Não é assim. Nós vivemos em um país em que precisamos dos serviços públicos. Temos escola gratuita e queremos a escola gratuita para os filhos. Queremos ter acesso ao SUS. Quando estamos em perigos, nós recorremos e tudo deve estar às mil maravilhas. De onde vêm os impostos? De onde vem o dinheiro? Dos impostos que nós pagamos. Quem é cristão verdadeiro participa, sim, de tudo aquilo que é necessário para que a sociedade esteja bem. Mas os políticos, os sistemas políticos não ocupam o lugar de Deus. Nenhum presidente, não adianta ficarmos brigando entre bolsonarismo e lulismo nesse mundo bipolarizado. Nenhum deles vai trazer a salvação. Jesus é o Senhor da nossa vida. Não é tarefa, não é missão dos sistemas políticos dizer se devemos abortar ou não, se devemos praticar a eutanásia, se devemos ser honestos, se devemos permanecer fiéis no matrimônio. Isso não compete a nenhum sistema político. A nossa consciência deve prestar culto e reverência ao nosso Deus. E o fato de haver diferenças, divergências, não significa que nós devamos anular ou oprimir aqueles que pensam diferentemente de nós. Vejamos que coisa linda na primeira leitura. Um rei que não pertencia a Israel, que sequer conhecia Yahvé, o Deus de Israel. E Deus toca no coração de Ciro, rei da Pérsia. E ele, quando assume o poder, permite que os exilados da Babilônia retornem a Jerusalém. E lá eles possam reconstruir o templo que estava acabado. Deus se utiliza de pessoas, inclusive, que não os conhecem, para que eles possam servir o Senhor. Assim também, no tempo de Jesus, quando os discípulos saíram em missão e encontraram pessoas que também estavam falando em nome de Jesus, que estavam pregando em nome de Jesus, que estavam realizando cura. E eles foram falar com o Senhor. Senhor, não devemos permitir que eles façam isso. O que foi que Jesus disse? Quem não é contra nós está a nosso favor. Deixe que o reino de Deus seja anunciado. Esta deve ser a missão de todos nós. E lá, na primeira leitura, voltemos ao profeta Isaías. Ele disse, Ciro, o meu ungido. Era uma atribuição, uma denominação que era aplicada aos reis de Israel, aqueles que conheciam o Deus Altíssimo. E ele disse ao final da leitura, o Senhor Deus disse, eu te constituí desta forma, mesmo sem me conheceres, para que todos saibam que eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus, e não há outro além de mim. Irmãos e irmãs, caminhemos com esta certeza que o Senhor Deus é o Senhor absoluto das nossas vidas. E enquanto cristãos autênticos, devemos também dar a nossa contribuição, a nossa participação na história, com o nosso trabalho, com a nossa missão. Mas jamais alguém poderá ocupar o lugar de Deus no nosso coração e na nossa consciência.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé.